Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos dar início, então, à nossa reunião. Bom dia. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E também rogamos que o Senhor nos guie nesse estudo, nessa manhã, como tem sido as demais aulas, Senhor, que o Senhor nos guia através do Teu Espírito, Senhor, porque a sabedoria do homem nada pode ajudar nesse momento. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, pedimos que o Senhor também dê aos ouvintes, não só ouvidos de ouvir, e também corações abertos e humildes e mansos suficientes para entender o que o Senhor ensina a respeito da liderança eclesiástica, a liderança da igreja, Pai. Orienta-nos, guia-nos. Tudo isso, Senhor, queremos assim viver uma vida de igreja que seja para a Tua glória. É isso que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, então chegamos aí na terceira aula. A primeira aula, vocês se recordam, a gente já falou sobre a instituição dos diáconos na primeira aula, vimos algumas qualificações, vimos alguns deveres deles, algumas ações dos diáconos na primeira aula, não é? Não são todos ali, ainda teremos mais aulas que nós vamos continuar vendo mais qualificações e mais algumas ações dos diáconos. Na segunda aula nós falamos sobre os presbíteros, a instituição do presbitério. Vimos a mesma coisa no livro de Atos, essas duas primeiras aulas, tanto para diáconos, como depois vimos também a instituição dos presbíteros, de acordo com o livro de Atos, basicamente o livro de Atos, não é? E vimos então ali algumas qualificações já dos presbíteros e vimos também algumas ações deles nesse primeiro momento, através do exemplo de Paulo, principalmente no capítulo 20 de Atos. Nós vimos que Paulo deixou ali um legado para os seus sucessores, que seriam os presbíteros. Ele especificamente fala na igreja, para os presbíteros da igreja de Éfeso, aquela despedida bastante emotiva, né? Bastante sentimental, mas também bastante instrutiva, né? Bastante orientadora, aquela despedida de Paulo aos presbíteros de Éfeso. Agora, nós vamos falar sobre uma aula que nós não tivemos isso na primeira sequência, quando nós tivemos a nossa primeira eleição, há uns mais ou menos 4 anos atrás. A gente vai abordar um assunto que é um assunto relativamente novo, não para vocês que são cristãos bíblicos, né? Eu sei que vocês estudam bastante a Bíblia, então muita coisa vocês já sabem, eu só estou recordando, tá? Então é isso, vamos tirar algumas dúvidas, é lógico, e como a gente fez nas primeiras aulas, à medida que a gente vai expondo, eu vou expondo aqui, você pode levantar perguntas, você pode complementar aquilo que eu estou dizendo, não é? Porque a gente está passando bastante rápido, o assunto é vasto, a gente corre, e pode ser que fique alguma coisa importante para trás. Se você discernir isso, fale, ajude-nos, né, para a edificação mútua, tá bom? Então, vamos lá. Aula 3, como abordar de forma exortativa seria repreensiva, né, corretiva, e bíblica a um oficial da igreja. Então, como abordar de forma exortativa e bíblica a um oficial da igreja? Quando eu digo oficial, eu não estou querendo fechar apenas no sentido presbiteral, do presbítero, porque vocês sabem que ofícios que nós temos na igreja são 2. São os diáconos e são os presbíteros. Porém, de forma mais, digamos assim, mais séria, o presbítero, ele é modelo do rebanho, né? A Bíblia não diz que o diácono é modelo do rebanho, porém ele também tem uma categoria de serviço bastante importante. Mas são os presbíteros que são chamados para serem modelos do rebanho. Então, incide mais sobre presbitério, sobre os presbíteros, isso que nós vamos falar hoje. Não deixando de lado os diáconos, volto a falar, né? Mas principalmente aos presbíteros, tá? Então vamos ver isso. Avançando então. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que nós temos um regulamento interno. Quem ainda não leu, é bom que tenha em mãos, é bom levar para casa, toda a família deveria ter um, nós temos ali à disposição. No item, na cláusula 3ª do nosso regulamento interno,
chamada da igreja e sua membresia, trata do assunto da igreja e sua membresia, no item C, 3C, diz assim: são direitos dos membros, vejam bem, direito dos membros, falando de membresia, são direitos dos membros da comunidade. Quais são? Receber assistência espiritual em sua jornada de fé, receber ministração da palavra de Deus e dos sacramentos, participar dos cultos e reuniões regulares, receber assistência material comprovando-se a real necessidade, votar nas assembleias, candidatar-se para os ofícios da comunidade, desde que cumpridos os requisitos bíblicos, usufruir do patrimônio da comunidade, e eu aqui deixei destacado esse último item: questionar, exortar e receber esclarecimentos por condutas e ensinos inadequados dos demais membros ou da liderança, quando houver prova incontestável e embasamento bíblico para tal. Então esse é o item que nós vamos trabalhar nessa manhã. Esse tipo de questionamento, esse tipo de exortação, esse tipo de esclarecimento, o membro tem direito, ele tem direito quanto a isso aqui. Consequentemente, ele é responsável também por isso, não é? Então, nós entendemos, a nossa comunidade compreende que se há uma supervisão da liderança para com a membresia, também há um tipo de supervisão da membresia com relação aos oficiais da igreja. Há um acompanhamento. É óbvio que, como diz até o Augusto de Nicodemos, né, a gente aqui não é cão farejador de aeroporto, da Polícia Federal, que fica procurando droga e fica procurando qualquer coisinha. Mas se existem de fato questões comprometedoras nos oficiais da igreja, isso tem que ser levantado. Isso tem que ser questionado. E por isso existe essa cláusula no nosso regulamento interno. Avançando, eu peguei do livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, de Mark Dever, que nos ajudou na página 248. Esse livro nos ajudou muito na reestruturação do ministério, não é? E nos orientou bastante quanto até mesmo a confecção do nosso regulamento de confissão de fé. É um livro fantástico, e o Dr. Mark Dever deixa bastante orientação. E ele diz, nessa página aqui, nesse trechinho, um trecho dessa página 248, ele diz assim: se você, eu destaquei aqui, fui eu que destaquei, tá? Se você, membro, não está falando para oficial, está em uma igreja em que o evangelho não está sendo pregado, espero que você receba novamente deste versículo um forte senso de responsabilidade. Qual é o versículo? Esse aqui, ó, 2 Timóteo 4:3. Se você quiser conferir na Bíblia, eu gostaria que todos estivessem com as Bíblias abertas, porque a gente vai fazer como a gente fez semana passada. Vamos pedir para a igreja ler para a gente os versículos, para adiantar e correr, para a gente poder almoçar cedo, tá bom? Então vamos lá. 2 Timóteo 4, versículo 3. Quem achou, lê para mim. Uhum. Exatamente. O que esse versículo está falando? Paulo está falando para quem? Para Timóteo, mas com referência à membresia. A membresia, nessa situação, Paulo está profetizando que chegará um tempo que a membresia da igreja não vai querer mais ouvir a palavra pura de Deus, mas vai se cercar, ela vai querer ouvir somente mestres que falem bem para os seus ouvidos, para a sua alma, para o seu ego. E isso, então, sugere que a igreja é responsável pelos seus líderes, porque elas escolhem, às vezes, aquilo que faz bem para a sua alma, para a sua carne, e não para a igreja num todo como uma igreja bíblica. É isso que Mark Dever está pondo aqui. Então, essa responsabilidade, em cima desse versículo, refere-se a isso. O membro é responsável por manter ou não os oficiais na igreja, por orientar ou não os oficiais da igreja, por exortar ou não os oficiais da igreja. A membresia é responsável. Continuando. Querem escolher os pastores, veja bem, quer na escolha, né, de pastores, querem orar por eles,
ou aprovar seu ensino, ou somente em ouvi-los repetidas vezes, com alegria, a congregação que Paulo visualizou neste versículo era culpada por tolerar e patrocinar o falso ensino. Veja como é pesado, né, a situação, né? Então Mark Dever está colocando aqui de uma maneira bastante clara: a membresia é responsável por estar tolerando e patrocinando o falso ensino, né? E depois ele termina o versículo, eu coloquei aqui de forma mais contundente: vemos novamente que a responsabilidade final pertence à congregação. Então a congregação precisa estar cautelosa quanto aos seus líderes, tá? Então isso é bastante bíblico, isso é corretíssimo, né? Agora, antes da gente falar como que eu devo abordar um líder, como é que eu faço, existe alguma orientação na Bíblia, como que eu devo abordar? Antes de entrar propriamente nesse mérito, eu gostaria de esclarecer e tirar algumas dúvidas e alguns mitos, algumas coisas falsas. Pelo menos 2 eu gostaria nessa manhã de tirar. Por exemplo, eu estou desconstruindo mitos aqui, tá bom, gente? Mitos que infelizmente a gente carrega no coração, ou senão a gente já ouviu falar sobre isso. Não toque no ungido do Senhor. Gente, isso aqui é um mito. No sentido de não poder nem falar para um líder que ele está errado. Está errado isso. Isso é um mito. Eu faço essa cara aqui quando eu ouço isso hoje. Por quê? Vou esclarecer por quê. Geralmente usam-se textos de 1 Samuel 24 e 1 Samuel 26. Abram aí para mim, falando de Davi com relação a Saul. Esse é o texto que mais os líderes usam para tentar tornar verdadeira essa declaração. Ah, você não pode tocar no ungido do Senhor. É o texto que mais dá base para isso, hoje em dia, dos falsos pastores e das igrejas que não estão tomando conta desse tipo de coisa, são esses 2 versículos. Leiam para mim, 1 Samuel 24, versículos 5 e 6. Quem achou? Bem alto. Isso. Esse é o texto que dá base para isso, um dos textos. O que estava acontecendo nessa situação do capítulo 24 de 1 Samuel? Saul foi atrás de Davi para tentar matá-lo. E ele teve dor de barriga no meio do caminho. Ele teve que entrar numa caverna para fazer cocô. Ele entrou na caverna, estava agachado e provavelmente era um pouco escuro, e era exatamente a caverna que Davi e seus companheiros de fuga estavam escondidos ali dentro. Talvez alguma coisa com referência ao cheiro chamou a atenção de Davi, não sei, mas ele percebeu que alguém estava lá e era Saul. Quando ele percebeu que era Saul, os companheiros dele disseram assim: ó rei, aí está o seu inimigo, mate-o, está aí, Deus lhe deu essa chance. E ele foi lá e cortou um pedaço da orla do manto, enquanto Saul estava agachado. Saul não viu. Ele cortou um pedaço do manto de Saul. E ele então, imediatamente sofreu no seu coração um peso. Porque na verdade o desejo dele era passar a espada no pescoço de Saul. Ou pelo menos era a orientação dos seus colegas, né, dos seus companheiros de fuga. Davi sentiu e falou: não vou fazer isso. Eu não vou tocar, longe de mim colocar as mãos sobre o ungido do Senhor. Agora leiam também 1 Samuel 26, 9. O que é que diz aí? Aí já Saul estava dormindo num acampamento, também perseguindo Davi. E Davi em cima do monte, ele vê Saul dormindo com o seu exército, e ele faz uma coisa, vamos lá. Exatamente, estender a mão ao ungido do Senhor e fica inocente. Esse estender a mão significa matar. O Abisai falou para ele, o chefe do exército de Davi, ainda era quase um exército, né? Ainda está um pouco bagunçado, mas ele já estava se organizando para isso. Abisai era o seu comandante, poderia se dizer assim, um homem valente. Ele disse: aí, de novo, ó rei, Davi, Saul está aí dormindo, é fácil chegar lá e matar. Você quer que eu faça?
E Davi falou, não, não vamos matar. Colocar as mãos no ungido do Senhor é matar o ungido do Senhor. Não faremos isso, porque quem vai ficar indesculpável diante de Deus se fizer uma coisa dessa? Né? Então Davi não quis estender as suas mãos para matar Saul, é matar aqui. O seu rei, que era Saul, que era ungido, foi ungido por Samuel. Saul era o rei de fato. Ele não quis matar, mas Davi o respeitava e amava como seu líder. Porém, isso não o impediu de confrontá-lo. Ele não queria matar. Matar está errado, viu? Se você quiser matar teu presbítero, teu diácono, está errado. Tá? Não é bom matar um presbítero e um diácono, como não é bom matar uma outra pessoa comum também, né? É lógico, Deus manda que não mateis, né? Não matarás, é uma ordem explícita, expressa de Deus. Então matar não pode, mas você pode confrontá-lo, além de invocar a vingança de Deus sobre Saul por suas injustiças. Davi estava sofrendo injustiças. Saul que queria matar Davi, ele estava indo atrás de Davi para matar, de fato. Ele tentou várias vezes, não conseguiu, começou a ir atrás, desesperado. Saul queria matar Davi. Davi não quis matar. Porém, quando eles se encontraram, leiam agora 1 Samuel 24, 12 e depois pula para o 15. Rapidamente. Uhum. 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 Então vejam o que aconteceu. Davi foi proibido de matar, claro, mas não foi proibido de confrontar. Inclusive, ele estava sofrendo tanto nas mãos de Saul que ele até invocou Deus para ser juiz entre Davi e Saul. Ele invocou uma vingança do Senhor contra Saul, que seja Deus que ponha a mão em você, ó Saul, eu não vou pôr, mas o que você está fazendo está errado. Eu não aceito o que você está fazendo, porque você está errado. Isso é injustiça. Não está certo. Ó líder, meu rei, você está errado. Então vejam, é lícito colocar as mãos no ungido do Senhor nesse sentido, né? Você confrontá-lo em amor, você falar com ele. Então esse mito tem que cair, tá? Caiu, hoje caiu, beleza? Quem tinha alguma dúvida, hoje não tem mais. Ok? Por quê? Porque tem base bíblica, tá bom? Então, próximo mito. Desconstruindo outro aqui, os desastres familiares inviabilizam o ministério? Será que os desastres familiares inviabilizam o ministério de um homem, de um oficial? Tem base bíblica para isso? Parte até que tem. Por isso que eu vou tratar desse segundo mito com ressalvas, com reservas, tá? Mas vejam bem, nem todo revés familiar, infortúnio familiar, tem por base um mau governo do líder da casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, toma como exemplo a própria igreja. A própria igreja nunca teve isenta, por mais que tenham bons líderes, bons pastores, bons presbíteros, bons diáconos, nunca teve isento de vez por outra um membro cair em pecado, um membro adulterar, um membro cometer latrocínio, não, misericórdia, um roubo, não é? Nunca teve isento de pecado. E uma família não está isenta de cair em pecado, algum membro da família cair em pecado. Então isso não inviabiliza. Claro, se a igreja e o ministério atual estiver consciente de que o líder fez o que pôde, às vezes para salvar um filho, às vezes para salvar uma esposa. Se ele está indo atrás, se ele está pastoreando, isso não isenta da dureza de coração do outro membro, do filho daquele pastor, do filho daquele diácono, do filho daquele presbítero. Mesmo que ele faça o possível, ainda assim a dureza de coração de uma pessoa, só Deus pode quebrar. E às vezes Deus usa algumas circunstâncias para tratar também com o presbítero. Isso nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas então, eu quero que você leia comigo esse texto de Deuteronômio 24:16. Leia aí para mim. Deuteronômio 24:16. E depois outro já procura Ezequiel 18:4 e depois pula para o 20.
Exatamente. Isso é uma lei. É uma lei que Deus enviou para Moisés. É um complemento do Pentateuco. Aí Deus, através disso, Moisés lembra, aliás, ao povo uma lei. É uma lei quanto aos relacionamentos interpessoais, nesses versículos. Então ele diz que o pai leva o pecado do pai e o filho leva o pecado do filho. Então, nenhum vai transferir para o outro o pecado. E quem achou Ezequiel 18 e depois, 18, versículo 4 e depois o 20? Todas as almas são minhas. O que mais? Aham. A alma que pecar, essa morrerá. Isso. Versículo 20. Uhum. Muito bem. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Então, oi? Desculpa, não terminou, né? Isso, a justiça do justo ficará sobre o justo, e a injustiça e a perversidade do perverso permanecerá sobre o perverso. Quer dizer, então, resumindo, toda boa obra, ou seja, todo ato de justiça, bem como todo pecado cometido por um filho de Deus, por um indivíduo, é intransferível. Não dá para eu transferir justiça para o meu filho, para minha esposa, por mais que eu seja íntimo deles. Mas também o meu pecado eu não transfiro para eles também, eles estão isentos. Não é transferível. E nem do pai para o filho, ou seja, do líder para o liderado, e nem do liderado para o líder. É intransferível. Então aqui, levando-se em conta todo um critério aí de que o líder está tentando, ele está se esforçando, ele está correndo atrás, você percebe isso, a igreja percebe, é um pai carinhoso, é um pai amoroso e pastor, e presente, e bíblico, exortativo, equilibrado, sensato, apto a ensinar, está fazendo isso dentro da sua casa em primeiro lugar, então ele está fazendo a parte dele. E então isso não o desqualifica para o ministério. Por isso que eu fechei. Oficiais podem sim continuar servindo a igreja, apesar desses infortúnios. E eu tenho exemplos de gente muito conhecida que passa por esse tipo de problema. Então tem grandes pastores, doutores, mestres, que estão passando por esses problemas atualmente na igreja, e eles continuam sendo modelos para mim. Porque eles são homens de Deus, que eles estão servindo ao Senhor com fidelidade, que eles estão fazendo o possível para resgatar os seus filhos. Mas infelizmente seus filhos estão endurecidos de coração. Mas eles estão pastoreando o seu pequeno rebanho. Então, esse mito cai hoje. O líder, desde que observado esse real interesse do pai, do líder, para com a sua família, então, se ele está se esforçando para isso, então, ele não é desqualificado. Não é desqualificado. Não podemos transferir isso para o pai, essa culpa não é dele. Embora nós estamos estudando um livro sobre o cabeça federal, que é o marido, que ele assume toda a responsabilidade quanto à queda da esposa e todo aquele problema, mas o pecado não é dele, vocês se lembram disso, né? A culpa do pecado não é dele. A responsabilidade sim, porque ele poderia guardá-la melhor, mas aquela culpa ele não carrega sobre ele, não é uma mancha do pecado dele, ele não pode ir para a cruz no lugar da esposa. Não é? Ele tem que orientar a esposa para que ela se arrependa. Porém, ele tem que ficar mais vigilante quanto a isso. Em algum momento, o cabeça, por alguma situação, houve uma certa negligência, talvez. E ele, então, teve esse problema com a família, não é? Com a esposa. Mas a culpa não é dele. Então, desastres familiares não inviabilizam o ministério. Bom, e vamos lá então. Agora, deixem abertas suas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 5. Nós vamos trabalhar bastante esse trecho. 1 Timóteo 5. Vamos tratar então, como então abordar um oficial de forma repreensiva? Como é que eu posso fazer isso? Existe alguma orientação bíblica? Existe um passo a passo na palavra de Deus que possa me orientar quanto a isso? Vamos ver se Timóteo nos ajuda. Se Paulo, orientando Timóteo, pode nos ajudar nessa manhã. Vamos lá. Em primeiro lugar, primeiro passo aqui, primeira
Primeira maneira, se eu posso ou não, ou, aliás, como abordar um oficial de forma repreensiva. Primeiro ponto, o membro, estou falando para o membro, tem que ter ciência de que eles são dignos de respeito, como qualquer outro ancião da comunidade. Eles são dignos, quem são? Os oficiais são dignos de respeito. Leiam 1 Timóteo 5, 1 e 2. Quem achou? Aham. Uhum. Exatamente. Eu duvido. Se você é uma pessoa normal, de cabeça com os parafusos no lugar, eu duvido que você vai chegar na bufetada para falar com teu pai e com tua mãe. Eu duvido. Só se você estiver muito maluco, doidão. Ninguém faz isso com o pai e com a mãe. E da mesma forma, o mesmo respeito se aplica aos líderes ou aos anciãos, tanto aos membros mais velhos e quanto aos líderes. Então podem ser abordados sim, mas de forma respeitosa. Respeitosa, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, está aqui, entender que, apesar de deverem ser respeitados, que é esse primeiro ponto, as responsabilidades dos oficiais são muito maiores e são passíveis de maior juízo em relação à membresia. A membresia sofre quando peca, quando erra, tem que sofrer algumas sanções, alguma repreensão? Sim. Muito mais o líder. Muito mais. Leiam comigo então, 1 Timóteo 5, 17 e 18. O que é que diz esses dois versículos? Muito bem. Fazendo um raciocínio inverso deste versículo. Esse versículo diz que o presbítero que preside bem, ele é digno de honra, de respeito. Especialmente os que estudam e pregam com fidelidade, que se afadigam no estudo para pregar com fidelidade. Se eles são dignos de dobrados honorários, o outro lado do espelho quer dizer que ele também é passível de dobrada responsabilidade. Ele tem o dobro da responsabilidade com relação ao seu ofício. É um ofício muito importante para a igreja, abençoa a igreja, porém ele tem que ser cumprido de maneira exemplar. Ele tem que ser mantido em um patamar de respeito, mas também de responsabilidade muito grande. O líder precisa entender isso. O presbítero tem a responsabilidade dobrada, são passíveis de maior juízo. Agora, leiam o que Jesus fala aos servos de uma fazenda, aqui em Lucas 12, 47 e 48. Enquanto você procura, eu vou contar o contexto. Jesus está dizendo nesse contexto que os servos de uma... Ele está fazendo um exemplo para os conservos, fazendo uma analogia de uma fazenda cuidada por alguns servos e que administravam os conservos. Haviam servos que eram administrados por um gerente, pode-se dizer. Isso ele está querendo dizer com relação à igreja. Jesus está querendo dizer assim, olha, a minha igreja vai ter alguns gerentes, que são os líderes, que são os servos, que vão cuidar e alimentar e suprir os conservos. Agora veja, se esses servos, que são os seus gerentes, não fizerem bem o trabalho. O que é que diz aí no versículo 47 e 48? Os versículos 47 e 48. Agora podem ler alto. Uhum. Uhum. Aqui, isso. Exatamente. Olha só, irmãos, ele está falando exatamente de líderes, que Jesus ia deixar pastores para tomar conta do rebanho, que aqui ele chama de servos. Esses servos devem tomar cuidado do rebanho, porque
E quando ele diz, os servos que sabem da sua responsabilidade, são aqueles que se ofereceram voluntariamente e estão cientes de que, por serem presbíteros, eles se ofereceram para um serviço que precisa ser honrado, precisa ser executado. E se ele não fizer direito, o dono do rebanho vai cobrar dele de forma dobrada. Ele é passível de maior juízo. É isso que Jesus está ensinando aqui. Então é uma responsabilidade dobrada. Concordam ou não? Ninguém mexeu a cabeça. Eu acredito que quem cala consente. Então, vamos lá. Tiago 3:1. O que é que diz Tiago 3:1? Exatamente. Tiago foi bem claro. Quando ele está falando da língua, esse trecho aí, Tiago começa a falar da língua. Não use a língua para amaldiçoar, para falar mal, mas use a língua para abençoar, porque ela pode ser incendiada até pelo inferno, ele diz. O que é isso? As fofocas, aquilo que destrói. Mas antes ele diz, aquele que chama-se mestre, ele vai usar bastante a língua. O mestre ensina, né? Ele usa bastante a língua. Então, quando você usar a língua como mestre, tome cuidado. E especialmente, então, esse mestre refere-se aos líderes que ensinam. Que, obviamente, o primeiro é o presbítero. A categoria aqui principal é o presbítero, não tem dúvida. Não é? E ele, então, precisa tomar cuidado, porque se ele se candidata para aquele ofício, ele não cumpre, ele será réu de maior juízo. Não é? Diz aí o texto de Tiago. Então ele vai sofrer maior juízo. Vai ser cobrado de maneira dobrada. Ter maior peso na sua disciplina. Então vejam, é diferente a disciplina aplicada para um membro. Algumas questões se tratam até de maneira particular e pessoal e resolve o problema. Mas para um líder é diferente, a coisa pesa mais. A coisa é muito mais séria. Por quê? Porque ele é modelo do rebanho. Ele está sendo espelho para a igreja. Se não for tratado de maneira bastante rápida e assim, eficiente para resolver aquela doença grave, facilmente se contagia a igreja. A igreja desanima quando vê um líder continuando naquela mesma doença, aquela mesma vida, negligente e em pecado. Não é? Então, é isso que Tiago está dizendo aqui. Então, o segundo ponto é sério. Nós entendemos que há respeito, mas há também uma responsabilidade maior dos oficiais. Tá? Avançando mais, terceiro ponto, você precisa entender para poder confrontar. Faça a primeira tentativa de forma direta e particular. Leiam comigo 1 Timóteo 5, 19 e 20. Leia primeiro esse texto, 1 Timóteo 5, 19 e 20. O que é que diz aí? 1 Timóteo 5, 19 e 20. Embora Paulo esteja aqui falando para Timóteo, que era um líder, e era como se fosse o braço direito de Paulo para estabelecer presbíteros em Éfeso, era a localidade onde Timóteo servia, e Paulo disse assim: Timóteo, lá em Éfeso, você vai tomar conta dos presbíteros, ajude os presbíteros e oriente-os, e se for o caso de repreendê-los, repreende-os na presença de todos, para que os outros também temam, aprendam, mas tome cuidado para não aceitar denúncia se não tiver provas, com 2 ou 3 provas, testemunhas. Tome cuidado. Geralmente quem é vidraça é mais visado para tomar pedrada, não é? É o que mais se expõe, também é o que mais leva chumbo. Mas existem casos que ele tem que levar chumbo mesmo, porque ele está fora de alguns princípios, não é? Então precisa de orientação, precisa de repreensão. Agora, a melhor aplicação para a membresia é comparar, é aplicar Mateus 18. Por exemplo, caso não há... Se você tem alguma coisa para conversar com o teu presbítero, com o teu diácono, principalmente presbítero, faça-o em primeiro lugar de forma particular e pessoal. Faça-o diretamente, olho no olho,
cara a cara, conversa com o homem. Lógico, é homem. Porque não existe presbítera nem diaconisa, não é? Nem pastora. Pelo menos para nós não. Então, o que acontece aqui? Acontece que você tem que falar primeiramente direto com ele. Tente resolver diretamente com ele. Agora, a melhor maneira de aplicar esse texto de Timóteo é olhar para Mateus 18. Leiam para mim então Mateus 18, de 15 a 17. Quem achou? Uhum. Aham. Uhum. 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 O que Jesus está ensinando aqui é que quando alguém estiver fora do princípio, em pecado, por exemplo, não cumprindo aquilo que ele deveria cumprir e coisa semelhante, a primeira abordagem não deve ser alguma coisa assim, pá, vamos chamar a polícia, né? Não, não é isso. Converse primeiro com o irmão. Conversa com o teu líder. Tenta convencê-lo de que ele está errado. Leve argumentos bíblicos para mostrar para ele, olha, meu irmão, você não está cumprindo aquilo que eu esperava de você como igreja. Você não está cumprindo aquilo que eu esperava de você como meu líder, como meu modelo, meu pastor, meu mestre. Então, tenta mudar, meu irmão, porque isso não está bom. Se ele não te ouvir, você tem o direito de chamar mais alguém que também, da mesma forma, está sentindo a mesma dor que você está sentindo. Leve mais 2 testemunhas que comprove isso. Né? O texto que Jesus está usando é aquele texto que nós vimos a semana passada, lá de Deuteronômio, né, que mostra que toda questão vai ser resolvida, mas nunca por uma única testemunha, ou por uma única declaração de acusação, né, que Paulo chama aqui de denúncia, mas que haja mais de uma pessoa. Então, se você quiser denunciar um presbítero, você pode. Você não pode fazer sem base bíblica, em primeiro lugar, e sem testemunhas, no mínimo 2, você e mais 2, pelo menos, não é? Para que isso seja questionado, conversa com ele. Se você não conseguir, aí você então leva para a igreja, no sentido de representação ministerial, chama o ministério, avisa o ministério, eu já falei, primeira vez, não resolveu. Já fui lá na casa dele com 2 pessoas testemunhando comigo e não resolveu. Terceira tentativa, apela para o ministério. Levanta uma denúncia. Pode falar, meu irmão. Aham. 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 Exato. Exatamente. Uhum. Uhum. Sim. Exatamente. Exatamente. Esse ponto é muito importante, porque às vezes a gente tem muita facilidade de ficar comentando com os outros, né? Mas nunca vai direto no alvo. A gente tem facilidade para falar com um parente, com um vizinho, com outro irmão, com um cônjuge. Não estou dizendo que não se comente, mas tenha cautela. Agora, a primeira coisa que você deveria fazer é ir direto no alvo. Vá direto na fonte, como o Breno está falando, é exatamente esse ponto. Vai conversar com o irmão. Você tem certeza daquilo que ele está fazendo está errado? Então, conversa com ele. Agora, se ele não se ajeitar, se alinhar, de novo, faça uma segunda tentativa com testemunhas. A coisa vai ficar mais séria, com certeza. Só se o outro irmão, que é líder, não tiver em sã consciência para entender que a coisa está errada.
Se está errada, não é do lado da igreja, é do meu lado. Eu preciso fazer alguma coisa, né? E se por fim não der certo, né? Diz a igreja, representada pelo ministério atuante no momento, né? Agora, que nem o Breno está falando, fofoca não resolve nada, pelo contrário, a fofoca é do diabo. Ela só destrói. Ela destrói reputação. Ela deixa de fazer o bem para o outro. Ao invés de ser uma exortação direta que salva, você está colocando mais lenha na fogueira ainda para matar o irmão. Você quer matar o irmão? Aí você vai fazer que nem Davi. Aí você está pondo a mão no ungido do Senhor. Você está fazendo uma coisa errada. Não no sentido de matar, né? Mas você quer matar a reputação do camarada. Você quer tirar a confiabilidade dele. Lembre-se que ele ainda é o seu líder. Então faça-o em amor dentro dos parâmetros bíblicos. Isso você está seguro quanto a isso. Se você fizer isso, você está seguro e Deus é contigo. Deus vai te usar. De outra maneira, não. Ele não vai te usar, né? Sim. Uhum. Aham. Aham. Uhum. Uma fofoca. Exatamente. Exatamente. A fofoca não vai trazer solução, só está difundindo mais ainda o pecado, né? Está trazendo pus para a ferida, né? Danilo? Aham. Aham. Sim. Redes sociais. Aham. Sim. Também, infelizmente, é. Aham. Uhum. É. Aham. Exatamente. É. Uhum. É. É o sétimo pecado ali de Provérbios, né? Porque ele tem a passagem diz que Salomão diz que existem 6 coisas que Deus abomina, mas a sétima ele aliás, 6 coisas que ele odeia, a sétima que ele abomina, né? A sétima é exatamente isso: semear contendas entre irmãos, é a fofoca. Deus abomina a fofoca, né? Então seja direto, seja claro, você tem direito. O líder não é Deus para você ter medo dele, tá? Né? Ele não vai te fazer nada, ele não morde, viu? Então aborde-o, converse com ele. Avançando. Quinto, acompanhe o processo de arrependimento e abandono das práticas erradas. Há um momento certo para o retorno do oficial penitente. Presta atenção. Há um momento certo para tudo, a hora certa para tudo. Leia o versículo 22 agora. Oi? Faltou? Deixa eu ver. Opa. Desculpa. Voltando, desculpa, nós estamos aqui ainda, né? Saiba que, vamos voltar então. Saiba que apesar da função, os oficiais não são especiais. Não há preferidos diante de Deus e você também não deve fazer acepção de pessoas. Leia o versículo 21. O que é que diz aí? 1 Timóteo 5, 21. Isso, Paulo está falando assim para Timóteo: Timóteo, não tenha preferidos, guarde esses conselhos. Se tiver que reconhecer de maneira dobrada aquele que tem sido fiel como presbítero, reconheça, independente de quem é. Se ele torce para o mesmo time seu ou não, não importa. Importa, você tem que reconhecer ele merece dobrados honorários. Mas do outro lado da moeda, é que você também não pode fazer acepção de pessoas se você tiver que repreender alguém. Isso se aplica também a todos nós.
Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então eu não posso ter o preferidinho, porque, puxa, ele me pastoreou desde a minha infância, né? Então agora eu não posso falar com ele. Não. Ele diz para Timóteo, guardes esse conselho sem prevenção, nada fazendo com parcialidade, não seja parcial, não tenha preferidos. Na igreja não há preferidos. Aliás, porque você o ama muito é que você repreende ele, você sabe disso? A repreensão é prova de amor. Quando você ignora e não repreende, você está dizendo assim, pouco importa, ele é indiferente para mim. Tanto faz, deixa ele lá no pecado dele, ele vai se arrebentar daqui para frente, eu vou seguir meu caminho, eu estou livre dele. Não, eu abraço a causa como se fosse comigo, dói em mim. Por isso, em amor, eu vou exortá-lo. É para salvá-lo, não é para matá-lo. Não é? Então, não tenha preferidos, não faça acepção de pessoas. É isso que Paulo fala a Timóteo. Avançando agora. Acompanhe o processo de arrependimento e abandono das práticas erradas. Há um momento certo para o retorno do oficial penitente. O que é penitente? O crente penitente é aquele que se arrependeu de fato do seu pecado e abandonou o pecado. E você percebe isso. Você tem percepção de que realmente ele pegou a exortação que você levou, que a igreja levou, que o ministério levou. Ele entendeu, ele se submeteu humildemente àquela repreensão. Ele voltou atrás do caminho errado e agora ele está querendo refazer a sua vida de novo. Talvez esteja difícil, mas ele está se esforçando. Então você percebe, caminhando junto, você percebe que é o momento certo. Leia o texto então, versículo 22 agora. Eu vou ler. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Paulo está falando assim para Timóteo. Timóteo, calma aí. Aquele presbítero que foi repreendido, tome cuidado, examine direito para impor as mãos, no sentido de voltar ele ao serviço normal, se ele estiver afastado. Nem sempre acontece afastamento também, irmãos. Viu? Eu quero dizer para vocês, às vezes a repreensão não significa, ou a própria disciplina não requer, não é todos os casos que requer afastamento do ofício, do serviço. Alguns casos é só repreensão verbal para aguardar que haja um arrependimento, né? Mas se houver arrependimento, então talvez não precise desse afastamento. Depende do caso, cada caso é um caso. Pensem, se um presbítero comete adultério, por exemplo, aí não tem jeito, não é? Ele precisa ficar afastado. Aí toda a igreja vai se reunir realmente, vai ver que não é um caso que tem que dar uma afastada nele, não é? E examinar, vamos ver se ele se arrepende de fato, vamos deixar ali um tempo, que eu não sei quanto, a Bíblia não diz, para tal pecado é 5 meses, para outro pecado é 1 ano, para outro pecado é 10 anos, e tem pecado que ele não vai mais voltar. Por quê? Quando é o pecado da apostasia, esse é o único pecado que ele não pode mais voltar. Quando é o pecado que diz lá, quando Jesus fala que é um pecado que ele não é perdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo, quando ele diz assim, eu não creio mais em Deus. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. É aquele pecado que João também diz, né? Que há pecados que eu digo que ore, mas há pecado que eu digo nem ore, porque são pecados que são blasfêmia contra o Espírito Santo, é voltar à incredulidade, abandonar a fé, apostatar da fé. Nesse caso, o líder não pode ser mais considerado líder. Se ele não crê mais no Jesus que você crê, na palavra de Deus que você crê, ele não serve mais para ser nada na igreja, muito menos um líder, não é? Então tá. O que eu disse aqui? Estamos no versículo 22, o que eu falei do versículo 22 mesmo? Não imponhas precipitadamente as mãos. Então existe um tempo. A igreja, a membresia precisa ajudar o ministério às vezes a calcular isso, a observar isso. A ajuda, no caso de afastamento, por exemplo, ajude os outros líderes a discernirem.
Por quê? Às vezes pelo afastamento de um líder, o restante do ministério fica um pouco sobrecarregado, porque vai faltar um jogador no campo, né? E às vezes eles ficam um pouco perdidos e não percebem algumas coisas com referente àquele líder. Pode acontecer de ele já estar ali mostrando arrependimento, mostrando que de fato ele está apto para voltar, não está perfeito, mas ele está fazendo o possível. Então, às vezes, a própria repreensão, como diz lá em 2 Coríntios, Paulo diz que se a repreensão de durar muito além do prazo, ela é mais prejudicial do que benéfica. Lembram-se do caso de 1 Coríntios 5, quando um pecador estava sendo aceito pela igreja de maneira normal? Primeiro Paulo repreende e diz, a igreja deveria repreendê-lo. Eu e o meu espírito estão contigo, repreenda-o. Na primeira carta. Mas na segunda carta ele diz assim, olha, o irmão já se arrependeu. Se vocês perdoarem, eu estou contigo e perdoo também. Restabeleça ele a comunhão, para que Satanás não ganhe campo, terreno sobre a igreja. Não tenha vantagem sobre nós. Porque o irmão está abatido, e ele já se arrependeu, ele já está pronto para voltar à comunhão. E vocês estão aí deixando ele de lado. Então, cuidado com isso, isso não é bom também. Vejam, os dois lados, né? Nem seja precipitado e nem seja moroso demais. Então a igreja precisa discernir isso, né? Para ajudar o ministério. Isso é importante, o ministério tem que ser humilde o suficiente para ouvir a igreja, para ouvir a membresia. Avançando. Agora é 6º ponto. Entre num descanso quanto à onisciência divina. Nós devemos entrar no descanso. Nem tudo está patente no primeiro momento aos nossos olhos. Vejam os versículos 24 e 25. Uhum. Exatamente. Irmãos, não tem nada que vai ficar escondido diante de Deus. Entre num descanso quanto à soberania de Deus. Entre num descanso quanto à onisciência de Deus. Agora, se você tem paz no seu coração de conversar com o líder, converse. E uma coisa também tem que ficar clara, no sentido de que, mas no tempo de restauração daquele irmão para o ministério, será que já chegou o tempo? Não chegou? Não tenho certeza? Então espera. Se não tem certeza, então espera. O ministério também tem que tomar essa, né, para não ser precipitado. No tempo certo, Deus vai mostrar, olha, aquele irmão realmente está arrependido. E as boas obras vão se evidenciar. Como os pecados se evidenciaram, não foi? Quem mostra o pecado para a igreja? Deus. Deus traz luz sobre o pecado. Ninguém fica oculto diante de Deus. Os jovens estudaram ontem o Salmo 139. Achei muito boa a aula aqui, acho que foi o Danilo que deu, não é? Danilo deu a aula. Muito boa, né? E eu achei interessante que o Salmo 139 também fala sobre isso. Ninguém fica oculto diante de Deus, né? Então pensem que se você não está percebendo, Deus vai mostrar na hora certa, no tempo certo, né? Então é isso. Nada vai ficar oculto diante de Deus, tanto as boas obras como as más obras ou os pecados. Então a gente precisa ter um descanso quanto a isso, né? Espere um tempo, ora mais, para a gente poder entender, tanto o tempo de restauração, até mesmo quanto ao tempo de repreensão, né? Pense nisso. Avançando. Quais então são os motivos justos para essa abordagem? Motivo justo, irmãos, não é aquilo que eu penso que eu acho. Motivo justo são baseados na palavra de Deus. Se o pecado é baseado na palavra de Deus, não é porque a pessoa tem um comportamento que não me agrada, ele pinta o cabelo de um jeito que eu não gosto, ele corta a barba de um jeito que eu não gosto, e isso me irrita, isso não é motivo para você odiá-lo e tê-lo como inimigo e repreendê-lo. O motivo justo são motivos bíblicos. Bíblicos. Por isso que você precisa estudar bem as qualificações dos diáconos, dos presbíteros. Essas aulas são importantes e são muitas, porque são muitos detalhezinhos que nós vamos aprender. E aí você vai ter parâmetros para ver. A pessoa está andando no caminho? Ótimo. Não está? Então precisa de ajuda. Precisa de ajuda, né? Então,
Vamos lá. Quais são os motivos justos? Em primeiro lugar, óbvio, todos os pecados prescritos nas Escrituras. Concordam comigo ou não? Você acredita que o teu presbítero, o teu diácono é crente? Se ele é crente, ele está sujeito às sanções que a Bíblia prescreve quanto a pecados. De qualquer membro, ele não tem nada de especial, gente. Com relação a pecados comuns, lógico, né? Mas a única coisa é que ele é como modelo, ele tem... ele vai ser repreendido de maneira mais severa, como nós já vimos, né? A quem mais é dado, mais é cobrado, não é? Então, todos os pecados prescritos nas Escrituras. Mas há uma agravante. Segundo ponto, a agravante é que como oficial, e especialmente o presbítero, por isso que eu falei, isso não recai muito sobre os diáconos, embora eles sejam oficiais também, e devam cumprir a sua missão, e se eles não estiverem cumprindo a sua missão, eles precisam ser repreendidos também. Mas os presbíteros são modelos do rebanho, né? E eles então, como oficial, existe essa agravante, existem outros motivos que eles são passíveis de repreensão. Primeiro, negligência nos serviços esperados pelo ofício. Como? Se ele tem um ofício de presbítero, ele tem alguns serviços que a igreja espera dele. Quais são? Primeiro ponto, ensino da palavra. Quem não concorda comigo? Quando nós começamos a estudar, semana retrasada, sobre os diáconos, a instituição dos diáconos ocorreu porque os apóstolos estavam sobrecarregados, estavam a ponto de negligenciar o ensino da palavra e a oração. Lembram-se disso? Atos, capítulo 6. Isso no caso dos apóstolos. Quem são os sucessores dos apóstolos? Nós vimos quem são os presbíteros. Os presbíteros assumiram a missão de pregar e ensinar a palavra de Deus. Se ele não faz isso, ele está sujeito a repreensão. Em primeiro lugar, ensino da palavra. Em segundo lugar, oração. Ele deve orar pelo rebanho. E graças a Deus, pela insistência de alguns irmãos no começo, e agora já se tornou uma reunião oficial da igreja, nós temos toda quarta-feira uma reunião de oração. E é muito importante o presbítero estar presente. É muito importante. E isso ele demonstra que ele tem interesse pela igreja. Ele demonstra que ele sabe que a importância da oração, se tiver só os 4 presbíteros aqui orando, já está de bom tamanho. Aliás, é a base da igreja. Não é? E não tô dizendo que com isso os outros... É uma bênção ter várias pessoas. Nós estamos aqui exatamente mantendo o fogo aceso que mantém o altar de pé. O altar de Deus, vivo. Então a oração é importante nesse caso. Nem todos os membros, mas especialmente os presbíteros têm essa missão. Então há essa negligência, é passível de repreensão. O que mais? Pastorear e guiar pelo exemplo o rebanho. Ele tem que ser exemplo. Resumindo isso aqui, eu pus o último ponto. Abandono das qualificações exigidas. Aquelas qualificações que nós estamos estudando, que está lá em 1 Timóteo 3, Tito 1, e nós já vimos algumas no livro de Atos. Se ele não está se esforçando para viver dentro dessas qualificações, ter uma vida irrepreensível, o máximo possível, se ele não está se esforçando e há manchas na história dessa pessoa, há situações que essa pessoa está se comportando como um ímpio, então ele é passível dessa repreensão. Está aqui os motivos. Se você tinha dúvida, será que esse motivo que eu estou vendo no meu irmão, no meu presbítero, no meu diácono, é um motivo lícito para eu repreendê-lo? Eu tenho dúvida, então agora você não tem mais. É bem ampla a lista, não é? Todos os pecados e a sua negligência quanto ao serviço ministerial. Óbvio. É passível de repreensão, sim. Não cumpriu com alguma situação, é passível de ser repreendido. Ok? Avançando. O objetivo. Qual é o objetivo? Davi já deu uma dica.
que o objetivo da repreensão não é matar. Você não pode pensar em matar. Você não pode pensar em acabar com a fama, com a reputação daquela pessoa. Não é esse o objetivo. Então, o objetivo da justa e bíblica exortação aos oficiais da igreja, qual é? Abram comigo 1 Timóteo 1, de 3 a 7. 1 Timóteo 1, de 3 a 7. Eu vou ler. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço da fé de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação, presta atenção agora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Muito bem, nesse trecho, Paulo está dizendo para Timóteo que o objetivo não era que essas pessoas fossem expulsas. Irmãos, a igreja não é um local assim onde você expulsa à torta e à direita qualquer membro ou qualquer pastor, qualquer líder. Pelo contrário, ela é um local de restauração. Ela é um local de cura. Ela é um local onde o principal objetivo é salvação e não destruição. O objetivo é restaurar, é salvar. Então, resumindo esse trecho, o objetivo então, objetivo da justa e bíblica exortação é destruir as falsas doutrinas oriundas de maus ensinos e de fraco testemunho. Na verdade, os líderes não só ensinam por causa do que eles pregam e do que eles dão aula, mas também com a própria vida. O termo mestre na Bíblia quer dizer muito mais do que professor, na atualidade. Um professor é aquele que ensina teoricamente. O mestre é aquele que ensina teoricamente e pessoalmente, pelo exemplo. O mestre é aquele que fala e vive o que ele ensina. É aquele que ensina e vive o que ele ensina para dar o exemplo, para servir de modelo para o rebanho. Então, a falsa doutrina, ela é aquecida, ela é fomentada pelo mau ensino e pelo fraco testemunho da liderança, do líder. Quando o líder quebra um princípio, quando o líder está em pecado, quando ele não pratica o que ele tem que praticar, ele não está servindo de modelo. Então a falsa doutrina é aquecida, é como jogar lenha na fogueira, por causa de um falso testemunho de um presbítero, de um diácono, ou mau testemunho, perdão, e por causa de maus ensinos. Tanto um como o outro são terríveis. Então a igreja precisa estar, o objetivo é salvar a igreja em primeiro lugar. Salvar a igreja em primeiro lugar. Ah, mas eu amo muito eu também amo aquele líder. Mas se ele não for penitente, se ele não se arrepender, é melhor cortar a tua mão e lançar no fogo do que você ir com o corpo inteiro para o inferno. Jesus disse isso. Perca um membro, mas não deixe o corpo morrer. Perca um membro, mas o corpo precisa ser salvo. A igreja precisa ser salva. Segundo ponto, preservar a igreja, né? Semelhante, com esse cuidado e auxiliar em seu amadurecimento. Quando você faz isso, você repreende de forma bíblica e de forma justa, você está preservando a igreja e você está auxiliando no crescimento da igreja. Toda vez que há uma controvérsia, toda vez que passamos por algum atrito, por algum problema, se nós tratamos de forma bíblica, Deus dá crescimento para a igreja. Deus dá amadurecimento para a igreja. A membresia aprende muito com isso. Infelizmente é o jeito que o homem aprende, sabia? A criança aprende mais quando ela aprende através da varinha do papai e da mamãe, do que com o docinho que você dá para ela, com os brinquedinhos que você dá para ela.
É instrutivo? É, mas a instrução vem pela vara, diz Provérbios. A principal instrução. E muitas vezes a igreja cresce, amadurece, torna-se mais madura, quando passa por esses tipos de problema. Quando ela trata de forma bíblica. Né? Quando ela trata de forma bíblica. Quando ela está mais disposta a salvar do que destruir, lógico. Senão ela se implode, né? Ela se autodestrói. Se ela quer destruir um membro, ela se autodestrói. Então tem que procurar salvar, em primeiro lugar. Depois, salvar os mestres. Em terceiro lugar, salve os mestres piedosos, mas às vezes faltosos. Se você entende que um irmão está caminhando com você há bastante tempo e ele foi digno da tua confiança, mas hoje ele não é mais por algum motivo, tente salvá-lo. Tente resgatá-lo. Ele pode ser ainda um homem piedoso, porém ele precisa de ajuda. Nós precisamos ter isso no nosso coração. E tudo isso permeado pelo amor cristão. Paulo disse isso, não é? Ele diz, o intuito dessa presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro. Eu tenho que ter um coração puro, entender que se eu repreendo de maneira pura, correta, bíblica, a minha consciência não me acusa, não é? E de uma fé sem hipocrisia. Então o alvo é o amor, é amar, é salvar, e não perder, não destruir. É isso que Paulo fala. Encerrando, toda a membresia é chamada a edificação e admoestação mútuas. Toda a membresia, meus irmãos. Não são só os líderes que repreendem líderes ou membresia. A membresia é chamada para isso. Eu li para vocês, nós temos a cláusula terceira, item C, do nosso regulamento interno, confissão de fé e regulamento interno. Tem aquele trecho que nos baseou também sobre a passagem da 9 marcas da Igreja Saudável, do livro de Mark Dever, mas muito mais do que isso, nós temos a palavra de Deus. E olha o que diz 1 Tessalonicenses 5, abram comigo e leiam, por favor. 1 Tessalonicenses, para encerrar agora, de 11 a 14. 1 Tessalonicenses, versículos de 11 a 14. Exatamente. Esse trecho Paulo escreveu para uma igreja. Ele não está escrevendo para um grupo de presbíteros daquela igreja. Ele está escrevendo para a membresia daquela igreja. E a igreja tessalônica, ele está orientando que a igreja deve aprender a se edificar mutuamente. Cada membro trabalha para a edificação. E a admoestação faz parte da edificação. É interessante que Paulo fala várias coisas positivas, e nós gostamos de lembrar das positivas, né, que está em pretinho aqui, ó, né? Consolar, amparar, ser longânimo, bababá, edificar, considerar, facilitar o trabalho. A gente gosta de fazer a parte boa da coisa, né? A parte que não requer confronto, que não requer repreensão, disciplina, correção. Ninguém gosta disso, né? É só você olhar para a tua família. Você, pai, mãe, quando você vai passear com teu filho, você quer brincar com ele, você tem coisas boas para fazer com ele, né? E tem você prefere muito mais isso, é lógico, é normal isso, claro. Mas na hora da repreensão, na hora de usar uma vara, na hora de dar uma bronca, você tem dificuldade. Dói no coração, principalmente quando é pequenininho, né? Você tem aquela coisinha pequenininha, fofinha, mas é pecador, miserável, está aí dentro, né? E precisa ser repreendido, e você fica com dó, né? E assim também acontece na igreja. Parece que Paulo teve esse cuidado, né? Então, ele fala, versículo 11, você tem que consolar e edificar mutuamente, né? Consolem-se e edifiquem-se uns aos outros. Depois, versículo 12, considerem aqueles que trabalham na liderança, facilitem o trabalho deles, considerem o trabalho deles, tudo bem, honre os seus líderes, não é? Mas depois ele fala, admoeste-os, né?
admoeste-os, repreende-os, os insubmissos, não só os membros, teus irmãos, mas também os teus líderes, né? Se você tiver que repreender o insubmisso, que o faça. Está no versículo 14, né? Versículo 12 e 13 fala sobre o apreço aos líderes. Versículo 14, repreenda, admoeste os insubmissos, dentre eles inclusive os líderes, o seu líder. Depois continua, né? Console os desanimados, ampare os fracos e seja longânimo para com todos. Seja longânimo para com todos, líderes ou membros. Seja longânimo, tenha paciência, usa de misericórdia, mas não deixe de repreender se for necessário. Não é? Faça tudo isso. Isso vale tanto para um membro comum como para um líder. Então, está aí. Tá? Encerramos o estudo, essa parte. Há mais alguma questão que você queira completar? Ou alguma dúvida? Ficou alguma coisa pendente? Fale agora ou cale-se para sempre. Pode falar. Uhum. Uhum. Sim. Sim. Uhum. 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 Aham. Uhum. Uhum. Exatamente. Aham. Isso vocês viram que eu não falei nada sobre eleição aqui, né? Não estou falando nada. Essa repreensão é a qualquer momento, não é? A qualquer momento. Você membro, está aí, né? Notificado hoje que é importante fazer isso, não é? Então, com esses objetivos todos, de tentar restaurar, claro, né? De tentar fazer isso, né? Tentar salvar, esse é o objetivo. Mas é isso. A qualquer momento, tendo essa comprovação e vendo que a pessoa permanece impenitente, não é? Então é necessário tomar-se algumas atitudes. Biblicamente falando, é necessário, não é? Mais alguma dúvida? Então, vamos orar para que a gente possa ir para casa, né? Ó Deus, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor não nos deixa sem esclarecimento. E esperamos, Pai, que tudo isso que nós ouvimos toque nos nossos corações, tanto para produzir arrependimento, cura, restauração, quanto também, Senhor, para que nós possamos agir de forma bíblica como membros de igreja. Ajude-nos, Senhor, a sermos fiéis à Tua palavra. Ó Deus, tudo isso nós te pedimos com gratidão. E também esperamos que o Senhor continue orientando a tua igreja, porque esse estudo não foi completado ainda de maneira plena, mas que ele continue falando aos nossos corações para que mais ainda tenhamos certeza e convicção das atitudes que teremos que ter daqui para frente. Nos ajude e nos esclareça mais ainda, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.